Oi pessoal, tudo bem com vocês? O professor Bruno está na área para a gente corrigir, né, o 16º simulado para a JJ. Demorei um pouquinho dessa vez porque esses últimos dias foram muito complicados para mim, muita correria no fórum, então eu tive que postergar um pouco essa correção. Mas hoje nós vamos corrigir então o 16º simulado, tá bom? Quero ver se hoje ainda eu já lanço o 17º para técnico judiciário e analista judiciário área administrativa para vocês participarem. Aí é só acessar o link lá no meu Instagram, é @professorbrunoeleitoral. Se você ainda não me segue lá, todo dia eu compartilho dicas de direito eleitoral, tá bom? Outra coisa que eu quero avisar, o nosso grupo do WhatsApp ele tá cheio, então sempre você tem que ficar tentando diariamente, que às vezes sai uma pessoa, surge uma vaguinha, você vai e entra, né? Então tá cheio, não consigo conciliar com o Telegram, tô custando conciliar com o WhatsApp, tá? Mas só tem no WhatsApp, não tem no Telegram, tá bom? Muitos me perguntam isso também. Todos os simulados em PDF tá nesse link, vou aumentar um pouco aqui a tela. Só você digitar aí na sua barra, na sua URL, né, na sua barra de endereços, e você vai ter acesso aos PDFs de todos os simulados até então, ok? Quero fazer dois convites. Primeiro, adquirir o nosso livro de Direito Eleitoral, 4ª edição, Manual de Direito Eleitoral, na editora Juspodium, tá bem bacana, bem direcionado para o concurso. E indico para vocês também o nosso curso Reta Final, Direito Eleitoral. Aqui está como 600 questões, mas já são 900 questões, porque nós estamos gravando as aulas de reta final, tá? E se você quer conhecer o direito eleitoral teórico, eu também tenho um curso teórico em vídeo, tópico a tópico, tá bem interessante também, lá no site eleitoralcombruno.com.br. Sem mais delongas, bora corrigir as nossas questões. Vou começar com as de direito constitucional, como de praxe, tá? Então, bora seguir, bora para a primeira questãozinha. Olha só, os estados podem explorar diretamente os serviços locais de gás canalizado, sendo vedada a sua regulamentação por meio de medida provisória. E aí, pessoal? Muitas vezes você vai se deparar com questões que é meramente a literalidade do texto constitucional. Esse daqui é um exemplo, né? Se você observar lá na Constituição, nós temos um artigo que é o 25, parágrafo 2º, e ele diz o seguinte: os estados organizam-se e regem-se pelas constituições e leis que adotarem, observados os princípios desta Constituição. Parágrafo 2º. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado, na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Então, na forma da lei, eu não posso ter uma medida provisória dispondo sobre esse assunto, tá? E a questão trouxe justamente para nós essa literalidade, portanto, primeira questãozinha está correta. Artigo 25, parágrafo 2º do texto constitucional, tá bom? Próxima questão. Número 2. A organização político-administrativa da República Federativa do Brasil compreende a União, os estados, territórios, Distrito Federal e os municípios, todos autônomos nos termos da CF. Bom, mais uma questão tranquila, né? Quando a gente fala de estrutura da organização político-administrativa da República Federativa do Brasil, nós temos, preenchendo essa organização, a União, os estados, o Distrito Federal e os municípios. Não tenho aqui os territórios participando dessa organização político-administrativa. É uma questão que já foi cobrada várias vezes na banca Sebrasp. Territórios está fora dessa organização político-administrativa, tá? Ah, professor, isso está onde? Está lá no artigo 18 do texto constitucional, tá? Bom, questão número 2, marquem aí como errada. Próxima questão.
Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações do seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado. Ora, quando a gente fala dessa liberdade que nós temos aqui, né, desse direito de ter acesso às informações, seja de interesse particular, seja do interesse coletivo ou geral, esse direito ele não é absoluto. Vão ter situações que exige sigilo, que vai exigir sigilo, né? Quando envolver, como mencionou aqui, a segurança da sociedade ou do Estado, tá? Então, há esse direito ele é constitucional, está no artigo 5º, inciso 33, mas não é um direito absoluto, tá? Sempre preservando, observando-se aqui a questão do sigilo, tá bom? Ou seja, se envolve algo que é relativo à segurança da sociedade e do Estado, aí nós não temos a obrigatoriedade do fornecimento dessas informações, tá? Então, questão 3 está correta, porque trouxe justamente a previsão desse sigilo, né? E o artigo, marquem aí, artigo 5º e o inciso 33, tá bom? Próxima questão. No recurso especial, cuja competência para julgamento é do STJ, o recorrente deverá demonstrar a relevância das questões de direito federal, infraconstitucional, né, que está abaixo da Constituição, discutidas no caso... Perdão, deixa eu só voltar aqui. Me perdi. Então deverá demonstrar a relevância das questões de direito federal e infraconstitucional discutidas no caso, bem como apontar se as hipóteses que podem caracterizar essa relevância estão taxativamente previstas no texto constitucional. Então, a questão trata sobre o recurso especial. De quem é a competência para julgar recurso especial? STJ. Por enquanto, a questão está correta. Onde que está o erro? Olha só. O erro dessa questão está quando ela afirma que a relevância das questões de direito infraconstitucional está prevista de forma taxativa, o que não é verdade, porque a própria Constituição ela deixa claro que se trata de um rol exemplificativo e não taxativo. Tá? Então, se você pega o artigo 105, inciso 3º, né, nós temos lá, julgar em recurso especial, então cabe ao STJ, julgar em recurso especial as causas decididas em única ou última instância pelos TRFs ou pelos tribunais dos estados, DF, territórios, quando a decisão recorrida. Beleza. Aí, nós temos o parágrafo 3º, que fala: haverá relevância de que trata o parágrafo 2º, então o parágrafo 2º fala sobre essas questões de relevância de direito federal infraconstitucional, né? Haverá relevância, inciso 6º, outras hipóteses previstas em lei. Então essa menção, quando fala outras hipóteses previstas em lei, demonstra o caráter, o rol exemplificativo. Rol exemplificativo. Tá? Então anotem os artigos para vocês conferirem depois. Constituição, artigo número 105, inciso 3º, parágrafo 2º e parágrafo 3º, tá? Inciso 6º do texto constitucional. Questão número 4, incorreta. Tá bom? Próxima questão agora, questãozinha de número 5. Olha só. As funções de confiança e os cargos em comissão destinam-se apenas às atribuições de direção, chefia e assessoramento. E aí, certo ou errado? Certíssimo. Então nós vamos ter funções de confiança
cargos em comissão. Quem exerce a função de confiança? É o servidor público efetivo. Cargo em comissão pode ser aqueles de livre nomeação e exoneração. Tanto para as funções de confiança quanto para os cargos em comissão, nós vamos destinar para aquelas pessoas que vão exercer direção, chefia e assessoramento, tá? Então, artigo 37, anotem aí, inciso 5º do texto constitucional, ok? Então, vamos anotar aqui. A questão, primeiramente, ela está correta. Segundo, artigo número 37, inciso 5º, ok? Então, funções de confiança, elas são exercidas por servidores de carreira, enquanto os cargos em comissão, livre nomeação e exoneração. Ok? Perfeito. Questão número 5, correta. Próxima questão, número 6. É do STF a competência originária para processar e julgar habeas corpus impetrado contra ato de chefe de missão diplomática de caráter permanente. Mais uma questão que vai tratar sobre competência, agora do STF. Então, lá no artigo 102 do texto constitucional, a gente tem assim: compete ao STF principalmente a guarda da Constituição, cabendo-lhe, inciso 1º, processar e julgar originariamente, a linha C, nas infrações penais comuns e nos crimes de responsabilidade, os ministros de Estado e comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica, membros dos tribunais superiores, tribunais de contas da União e, veja, chefes de missão diplomática de caráter permanente. Portanto, tratando do chefe de missão diplomática de caráter permanente, estão sujeitos à jurisdição do STJ. Tá? Então, é competência, sim, do STJ não, do STF. É competência do STF processar e julgar HC impetrado contra ato de chefe de missão diplomática de caráter permanente, tá? Artigo 102, vamos anotar. Então, questão número 6 está correta. O artigo é o 102. Ok? Inciso 1º, a linha C. Tá bom? Próxima questão, número 7. Os crimes de terrorismo e racismo são imprescritíveis. Portanto, ainda que ultrapassados os prazos de prescrição previstos em lei, não caberá o reconhecimento da prescrição para nenhum agente desses crimes. Aqui é importante, né, a gente separar o seguinte, pessoal. Nós temos crimes que são imprescritíveis, temos crimes que são inafiançáveis, né? Aqui colocou que os crimes de terrorismo e racismo são imprescritíveis. Aí você vai lembrar, racismo eu sei que é imprescritível, mas e o terrorismo? Vamos anotar? Então, olha só, o racismo e nós temos ainda ação de grupos armados. Esses crimes são insuscetíveis de graça, indulto e anistia. E são, no caso aqui, né? Perdão, deixa eu só corrigir aqui, pessoal, para ficar claro para nós. Só para ficar claro. O racismo e a ação de grupos armados são imprescritíveis e inafiançáveis.
ok? Agora nós temos crimes que são insuscetíveis, agora sim, insuscetíveis de graça, indulto e anistia, e são também inafiançáveis. Nesses casos aqui, quais são esses crimes insuscetíveis de graça, indulto e anistia e inafiançáveis? Nós temos o famoso TTT: tráfico, tortura e ainda terrorismo e os crimes hediondos. Então é o TTTH. Insuscetíveis de graça, indulto, anistia e são inafiançáveis. Veja, crimes de terrorismo são imprescritíveis? Não. Os crimes de terrorismo, eles são insuscetíveis de graça, indulto e anistia. Imprescritíveis são quais crimes? Racismo e a ação por grupos armados. Questão 7, marquem aí como incorreto. Ok? Beleza? Vamos então avançar agora para a próxima questão, número 8. A questão número 8 diz assim: na hipótese de governador de estado ter determinado o uso emergencial de uma propriedade particular por causa de iminente e grave perigo público, muito bem, veja só, hein, por partes. O proprietário poderá pleitear indenização desde que tenha... só voltando aqui então. O governador determinou o uso emergencial de propriedade particular por causa de iminente e grave perigo público após a devolução da propriedade pelo ente público. O proprietário poderá pleitear indenização desde que tenha havido dano à propriedade. Ora, então o que aconteceu? O governador... O João, vamos imaginar, ele é dono de uma propriedade particular. O governador determinou usar essa propriedade, né, por causa de um grave perigo público, um iminente perigo público. Depois, o governador devolve essa propriedade. Então, o ente público devolve essa propriedade a João. O João, o proprietário, ele pode pleitear indenização? Quando que isso é possível? A questão falou, desde que tenha havido dano à propriedade. Bom, o artigo 5º, aí nós temos o inciso 25, fala o seguinte: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior, ou seja, posterior, se houver dano. Se houver dano. E é justamente isso que traz a questão, não é? Desde que tenha havido dano à propriedade. Então, na questão número 8, marcaremos como correta. Vocês vão aí assinalar para nós o artigo, né, da Constituição que trata sobre esse assunto. É o 5º e o inciso é o 25. Ok? Próxima questão, 9. Considere-se que um cidadão estrangeiro tenha sido condenado por crime de opinião em seu país de origem, mas antes de cumprir a pena, tenha fugido para o Brasil, onde foi preso. Nessa situação hipotética, é vedada a extradição desse cidadão estrangeiro. Aqui você vai lembrar que o texto constitucional ele é muito expresso ao afirmar que não é concedida extradição de estrangeiro, e é o caso da questão, por crime político ou de opinião. Tá? Por isso essa afirmativa está correta. O pedido de extradição pelo Estado estrangeiro referente a esse cidadão estrangeiro, ele vai ser recusado pela República Federativa do Brasil em virtude desse preceito constitucional que veda essa extradição em virtude da situação de ser crime político ou de opinião, pelos motivos, né? Crime político ou de opinião. Questão número 9, correta. Qual que é o preceito do texto constitucional que fala sobre isso? Artigo 5º, inciso 52. Tá?
Última questão de constitucional. É vedado ao poder público interferir na criação ou no funcionamento de uma associação formada por um grupo de amigos, independentemente de sua finalidade. Aí seria muita liberdade, né? A regra é essa, a regra é a não intervenção, né? Porque é plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Então, não é independentemente da sua finalidade. Se houver uma finalidade de caráter paramilitar, o que acontece? O poder público pode interferir tanto na criação quanto no funcionamento de uma associação. Certo? Regra geral é a liberdade. Mas, se há caráter paramilitar, não é possível, tá? Aí será possível o quê? A intervenção. Tá bom? Questão 10, incorreta. Vocês vão assinalar para nós então errado. E o artigo é o 5º, inciso 42. Beleza? Vamos começar agora as questões de direito administrativo, tá? Então são 5 questõezinhas de direito administrativo. Vamos começar com lei de improbidade administrativa. Olha só, as disposições da Lei 8429, a Lei de Improbidade, são aplicáveis no que couber àquele que, mesmo não sendo agente público, induza ou concorra de forma dolosa ou culposa para a prática de ato de improbidade administrativa. Gente, uma das grandes alterações, que foram promovidas na Lei de Improbidade é que os atos culposos não são mais penalizados com improbidade administrativa. Somente o dolo, somente os comissivos, os dolosos, né? Comissivos, né? As ações dolosas, só de forma dolosa. Tá? Então, o erro da questão está em afirmar forma dolosa ou culposa. Culposa você tira, né? Até essa primeira parte, olha só, aquele que mesmo não sendo agente público, sim, né? É possível, mas forma dolosa ou culposa, não. Questão número 11 está incorreta e a lei de improbidade que vai tratar sobre esse assunto é o artigo 3º. Questão 12. A presunção de legitimidade é um atributo de todo ato administrativo e significa que, em princípio, o ato ele é considerado válido até que se prove o contrário. E aí, os atos administrativos possuem esses atributos? Bom, a presunção de legitimidade, ela pressupõe o quê? Que até que se prove o contrário, todos os atos, né, os atos que forem editados, estão em conformidade com a lei. Legitimidade, lei. O que isso significa? Eles vão ser presumidos legítimos, lícitos, legais e válidos, tá? Por outro lado, nós temos a presunção de veracidade. Na presunção de veracidade, significa que os fatos alegados pela administração presumem-se verdadeiros. Não confundam presunção de veracidade com legitimidade. Legitimidade, lei. Veracidade, verdade. Fatos verdadeiros. Questão 12, está correta. Perfeitíssima questão número 12, tá? 13. Para uma concessionária de serviço público responder por danos que eventualmente causar ao usuário, é necessário que este quem? O usuário, demonstre ter havido dolo ou culpa de preposto da pessoa jurídica. Está errado, pessoal. Por quê? Tem um artigo na Constituição, que é o 37, parágrafo 6º. Sabe o que ele fala? Ele fala o seguinte: as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviços públicos, responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.
certo? Aí o que o STF fez? O STF fixou o entendimento que as prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos decorrentes da prestação de serviço, inclusive em relação a terceiros não usuários, tá? Então, olha só, nós temos essa responsabilidade. Então, para uma concessionária de serviço público responder por danos que eventualmente causar ao usuário, é necessário que este usuário demonstre ter havido dolo ou culpa. Não, o que acontece é o seguinte, é uma responsabilidade objetiva, certo? Mas é assegurado o direito de regresso contra aquele responsável nos casos de dolo ou culpa. O usuário, ele não tem que provar, né? O usuário não tem que demonstrar ter havido dolo ou culpa. O erro da questão número 13 está nisso. Então, questão 13, incorreta, tá? Questão agora número 14. Cabe a contratação direta de fornecedor da administração pública mediante dispensa de licitação quando a competição for inviável para o objeto do contrato. Vamos gravar um macetinho aqui. Inviável, inexigível. Então, a competição, quando ela for inviável, é uma hipótese de inexigibilidade. Artigo 74 da Lei de Licitações. Sabe o que esse artigo 74 fala? Diz assim: é inexigível a licitação quando inviável a competição. Aí traz os casos para nós, né? Então, inexigível, inviável. Então, questão 14, vamos marcar como incorreta, porque falou que é uma hipótese de dispensa, o que não é, né, gente? 15. O controle interno se distingue do externo pelo fato do primeiro, ou seja, o interno, ser um autocontrole, integrante da estrutura própria de cada um dos poderes da República. E aí, quando a gente fala de controle, a gente pode classificá-los quanto ao âmbito ou à origem. Então nós temos o controle interno, cada um exerce o seu, cada um no seu quadrado, dentro de cada poder, nos seus próprios atos, tá? Apenas em relação às atividades da sua natureza administrativa, beleza? O externo é aquele que um exerce sobre o outro. Por exemplo, é exercido pelo Congresso Nacional com auxílio do Tribunal de Contas da União, conforme o artigo 71. Somente a Constituição Federal pode criar modalidades de controle externo. E a questão trouxe justamente um exemplo de controle interno, né? Que é a questão do autocontrole. Questão número 15, corretíssima. Tá bom? Vamos agora começar as questõezinhas de direito eleitoral. São 10 questões para a gente fechar esse simulado 16. Vamos lá. Vamos então para a nossa primeira questão de direito eleitoral, que diz o seguinte: o partido político, pessoa jurídica de direito privado, começou bem, né? Partidos políticos são pessoas jurídicas de direito privado. Destina-se a assegurar, no interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo e também a defender os direitos fundamentais definidos na Constituição Federal. Questão tranquila, né? É o nosso primeiro artigo da Lei dos Partidos Políticos. Então, se um partido político, se uma instituição, né, que deseja ser um partido político, se tem realmente esse interesse, deve respeitar alguns preceitos, né? Então, deve assegurar o interesse do regime democrático, a autenticidade do sistema representativo, tem que defender os direitos fundamentais definidos no texto constitucional. Outro ponto importante, eu já vi questão de prova dizendo que os partidos políticos são pessoas jurídicas de direito público. Cuidado, são pessoas jurídicas de direito privado. Questão 16, correta. 17.
é assegurado ao partido político, com estatuto registrado no TSE, o direito à utilização gratuita de escolas públicas ou casas legislativas para a realização de suas reuniões ou convenções, responsabilizando-se pelos danos porventura causados com a realização do evento. Lembrando, dentre as etapas de criação de partidos, uma delas é o registro do estatuto no TSE. Tá? E esse registro garante uma série de coisas para os partidos. Garante a denominação daquele partido, o número que ele utiliza, né? A sigla. Garante também que esses partidos políticos possam, como menciona aqui a questão, utilizar de forma gratuitamente as escolas públicas ou casas legislativas para realizar, por exemplo, as convenções. Mas é óbvio que esses partidos políticos deverão se responsabilizar se causarem danos durante a realização do evento a esses locais. Tá? Mesmo que vão usar de forma gratuita, serão responsabilizados se causarem danos. Questão 17. Marquem também a questão 17 como correta. E o artigo da Lei dos Partidos é o 51. Artigo 51. Próxima questão, 18. O partido político, com estatuto registrado no TSE, poderá divulgar propaganda partidária gratuita mediante transmissão no rádio e na televisão por meio exclusivo de inserções. Do tempo total disponível para o partido político, no mínimo 30% deverão ser destinados à promoção e à difusão da participação política das mulheres. Se você estiver com a Lei dos Partidos Políticos aberta, eu peço que vocês se dirijam ao artigo número 50b. Esse artigo 50b dá vida novamente começa, na verdade, no artigo 50A, né? Mas o 50B trata sobre a propaganda partidária. E diz justamente isso, que o partido com registro no TSE poderá divulgar propaganda partidária gratuita mediante transmissão no rádio e TV por meio exclusivo de inserções. Aí tem vários objetivos a propaganda partidária. Difundir os programas partidários, transmitir mensagens aos filiados, divulgar a posição do partido em relação a temas políticos e ações da sociedade civil, incentivar a filiação partidária, promover e difundir também a participação política das mulheres. Tá? Até agora tá ok, né? Aí fala sobre essa questão do parágrafo 2º, que menciona o tempo que deve ser destinado à promoção e difusão da participação política das mulheres. E é no mínimo 30% mesmo, está no parágrafo 2º desse artigo que eu acabei de mencionar, que é o 50b. Então, a questão 18, totalmente correta. Artigo 50b, parágrafo 2º, tá bom? 19. Do total do fundo partidário, agora está falando sobre o fundo de assistência financeira aos partidos políticos. Do total do fundo partidário, 90% serão distribuídos aos partidos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. Quando a gente pega o bolo do fundo partidário, a repartição sofreu alteração ao longo do tempo. Qual é a previsão atual? Está no artigo 41A. 5% desse total de 100% serão destacados em partes iguais a todos os partidos que cumprirem os requisitos constitucionais de acesso aos recursos do fundo partidário. 5% igualzinho. 95% aí sim vai depender do desempenho, né? Porque 95% serão distribuídos aos partidos políticos na proporção dos votos obtidos na última eleição geral para a Câmara dos Deputados. E a questão falou o quê? 90%. Era 90%, agora é 95%, tá? Então, questão 19 está incorreta,
porque trouxe um percentual que não é mais adotado. Agora é 95%, a depender dos votos, e 5% em partes iguais. Artigo 41A. Ok? Vamos para a nossa questão agora, número 20. Olha só. A falta de prestação de contas implicará a suspensão de novas cotas do fundo partidário enquanto perdurar a inadimplência e sujeitará os responsáveis às penas da lei. Perfeito. Então, não prestou contas, vai ficar inadimplente, tá? E essa inadimplência gerará algo que prejudica muito os partidos políticos, que é suspender novas cotas do fundo partidário. O partido não vai querer isso, porque o dinheiro que eles recebem do fundo é a sobrevivência desse partido, né? Então, faltou com a prestação, fica inadimplente, suspende-se novas cotas do fundo partidário. Questão número 20 está corretíssima. É o artigo 37A da Lei dos Partidos Políticos. Artigo 37A. Tá bom? Vamos agora para a próxima questão, número 21. Questão, então, agora número 21. A responsabilização pessoal, civil e criminal dos dirigentes partidários decorrentes da desaprovação das contas partidárias e ainda de atos ilícitos atribuídos ao partido político somente ocorrerá se verificada irregularidade grave e insanável resultante de conduta dolosa ou culposa que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido. Não, pessoal. O erro, sabe onde que está? Do tipo de conduta. Só dolosa. Esquece a culposa. Tá? Então veja, somente ocorrerá se verificada irregularidade grave e insanável resultante de conduta dolosa, tá? Que importe enriquecimento ilícito e lesão ao patrimônio do partido. Questão número 21 está incorreta, conforme nos orienta o artigo número 37, parágrafo 13. Ok? Então, questão 21, errada. 22. A desaprovação das contas do partido político implicará exclusivamente a sanção de devolução da importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 100%. E aqui eu coloquei 20%, né? A questão, na verdade, não é 100%, vamos desconsiderar o que estava entre parênteses, foi um erro aí material, uma desatenção na hora de fazer a questão, mas eu tenho certeza que você considerou o número, né? Não é até 100%, é até 20%, como está previsto aqui nos parênteses. Tá? Então, devolve a importância apontada como irregular, acrescida de multa de até 20%. Tá? Então, questão 22, incorreta, conforme o artigo 37. 23. Da decisão que desaprovar total ou parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários, caberá recurso para os tribunais regionais eleitorais ou para o Tribunal Superior Eleitoral, conforme o caso, o qual deverá ser recebido sem efeito suspensivo. E aí, pessoal? É sem efeito suspensivo? Não. É com efeito suspensivo. Vamos localizar isso na lei dos partidos? Então, você vai perceber que o parágrafo 8º, deixa eu ver se é o parágrafo 8º, só para poder, não, parágrafo 4º, tá? É o parágrafo 4º e o artigo é o 37, anotem aí, artigo número 37, parágrafo 4º. Esse artigo 37, parágrafo 4º, ele diz assim, da decisão que desaprovar total ou parcialmente a prestação de contas dos órgãos partidários,
caberá recurso para os tribunais regionais eleitorais ou para o TSE, conforme o caso, o qual deverá ser recebido com efeito suspensivo. Então, com efeito suspensivo, a questão falou sem, por isso que a questão 23 está incorreta, tá bom? 24. O partido político está obrigado a enviar anualmente à Justiça Eleitoral o balanço contábil do exercício findo, ou seja, do exercício que se encerrou, até o dia 30 de abril do ano seguinte. Era até o dia 30 de abril, mas alterou. Então, muita gente que vai estudar a parte desatualizada, né, a lei desatualizada, vai cometer erro na questão, na prova, tá? O prazo agora para encaminhar o balanço contábil para a Justiça Eleitoral é até o dia 30 de junho do ano seguinte da finalização daquele balanço contábil, tá? Então não é 30 de abril, 30 de junho, artigo número 32. Questão 24, incorreta. Vamos para a nossa última questão, 25. Somente será admitida a fusão ou a incorporação de partidos políticos que hajam obtido o registro definitivo do TSE há pelo menos 5 anos. Essa é uma cláusula de barreira para fusão ou incorporação de partidos. Para se fundir para a incorporação, precisa desse registro definitivo no TSE há pelo menos 5 anos. É um critério expresso no artigo 29, parágrafo 9º da Lei dos Partidos Políticos. Artigo 29, parágrafo 9º da Lei dos Partidos, questão 25, correta. Ok? E assim, pessoal, a gente fecha mais um simulado. Quero ver se ainda hoje eu consigo, hoje é 11/7, se eu consigo encaminhar para vocês o nosso 17º simulado para aqueles que prestarão para os cargos de técnico judiciário e analista judiciário área administrativa, tá bom? A gente fica por aqui, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até mais.